Olá, boa noite. Está começando mais um Esporte SC TV. Nessa quinta-feira, recebemos aqui em nossos estúdios mais um candidato à Prefeitura de Brusque. Depois de Paulo Essel, do Partido dos Trabalhadores, Paulinho Sestrem, do Republicanos, e Coronel Gomes, do Partido Liberal, chegou a vez de recebermos aqui nos estúdios Guilherme Marchevski, do Patriota. Guilherme Marchevski tem 61 anos, é professor e já foi vereador de Brusque entre o período de 2013 a 2016. Na coligação do Patriotas, Marchevski tem como vice Chico do Vinagre, também do Patriotas. Veja agora como vai funcionar o formato das entrevistas. O programa terá 2 blocos. No primeiro deles, teremos como tema o esporte e sortearemos 5 perguntas para a resposta do candidato. Já no segundo bloco, serão 5 perguntas sobre assuntos gerais. Uma pergunta foi formulada pela equipe do Esporte SC com base em conversas com gestores esportivos, atletas e representantes de entidades ligadas ao desporto, enquanto as outras 4 perguntas foram feitas por profissionais de diferentes veículos de comunicação de Brusque. Neste bloco, o candidato responderá uma pergunta de cada convidado, também definida via sorteio. Novamente, cada candidato terá 2 minutos para a resposta. Ao fim do segundo bloco, cada candidato ainda terá 2 minutos para considerações finais. Hoje recebemos o professor Guilherme Marchevski. Então, Cid, vamos dar continuidade nesse primeiro bloco. Então, a gente já faz aquelas tradicionais perguntas, todas voltadas para o esporte. Então, serão 5 perguntas, como você acabou de ver, e a gente dá início agora. Exatamente. Primeiramente, professor, boa noite. Boa noite aos telespectadores da Esporte SC. Para nós é uma honra estar aqui nesse dia do professor. Né? Foi sorteio, né, Sidney? Não foi escolha, a gente até né? brincou antes, né? Exatamente. Então, parabenizar a todos os professores, né? Então, como hoje é o dia do esporte, né? Nós vamos falar sobre esporte e também atentar para os professores de educação física, para as academias, para os preparadores físicos, os próprios fisioterapeutas, que têm uma função muito grande dentro do esporte também, né? Os médicos também. Então, a gente sabe o quanto é importante toda esse grupo aí estar envolvido no esporte, seja ele de ponta profissional, ou seja ele lá na base, que é o que o nosso plano de governo também atenta nesse momento. Tá certo. Obrigado, então, ao professor Guilherme Marchevski, fazendo a sua saudação inicial, Guilherme, do Patriota, né? A gente já recebeu aqui em outros momentos o Paulo Essel, do Partido dos Trabalhadores, também recebemos o Paulinho Sestrem, do Republicanos, o Coronel Gomes, do PL, e hoje, como eu falei, recebendo o Guilherme Marchevski, do Patriotas. Então, professor, vamos começar. A primeira pergunta é sorteio, né, das 5 perguntas do Esporte SC. O professor vai tirar um e vou pedir a gentileza de passar para a Nicole fazer a pergunta daí. Ok. Obrigada. Vamos lá, gente. Primeira pergunta, então, desse primeiro bloco. Candidato, o orçamento do esporte em 2020 foi de cerca de 3 milhões de reais anuais, em torno de 500 mil por mês. O baixo orçamento chegou a ser criticado por vereadores na Câmara. É importante salientar que nesse valor inclui-se as despesas diversas, como pessoal, com parte da energia da Arena Brusque e do pavilhão, bem como viagens, eventos, bolsa atletas, entre outros. Para o candidato, o valor destinado atualmente ao esporte é suficiente? Existe projeção de incremento em seu eventual governo? Você tem 2 minutos para a resposta. Com certeza, Nadine, a gente já tem observado isso, né? São 2% só do ISS, né, que é muito pouco mesmo. Se você quer fazer esporte de qualidade, se você quer envolver toda a comunidade, é necessário que esse incremento venha e venha até de forma que seja bem enérgico nesse sentido. Se você não observar que o esporte é uma das ferramentas que traz a toda a população brusquense, traz toda a comunidade envolvida, e essa comunidade ela precisa realmente desse incentivo, nós vemos que eles não estão fazendo esporte, estão pagando, como você mesmo disse na pergunta, né, apenas as despesas, que são muitas, porque
a arena multiuso hoje ela consome, né? Inclusive, ela paga a própria energia do pavilhão da FENARRECO, e tudo isso é só consumo, e tudo isso fica na folha do esporte. E nós vemos que, então, nosso investimento, sim, no esporte vai ser muito mais e melhor, e de maneira que a gente possa realmente dar conta de fazer mais esportes para a cidade de Brusque. Eu vejo que essa necessidade que nós temos hoje de investir nesse esporte, de abrir, além do nosso investimento, abrir para a iniciativa privada, a fazer parcerias público-privada, que é possível. Dentro do próprio FIA, nós temos condições de trazer também mais verbas. Então, é nesse sentido que o nosso plano de governo está pensando, sim, o que é esporte e o que Brusque pode esperar do nosso compromisso nestas áreas do esporte para Brusque. Certo, obrigada, candidato. Obrigado ao candidato Guilherme Marchevski, que respondeu aí a primeira pergunta, a primeira das 5 perguntas, né? Lembrando que a gente tem um pote aqui com 30 perguntas, né, que foram feitas baseadas em conversas com desportistas, atletas, dirigentes, enfim, o público esportivo, né? Essas perguntas são feitas aos candidatos através de sorteio, e o Guilherme Marchevski, o professor Guilherme, vai tirar agora a segunda pergunta, que será feita por mim, professor. Obrigado. Vamos lá, então. Candidato. Na última gestão da FME, Fundação Municipal de Esportes, 4 profissionais passaram pelo cargo como superintendentes, 3 efetivos e 1 interino. A pasta muitas vezes é vista como uma moeda de troca pelos governos em busca de apoio. Por que em uma eventual administração sua isso seria diferente? Primeiramente, eu até esqueci de parabenizar vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo, dando oportunidade isonômica para todos os candidatos falarem sobre seus programas de governo. No nosso plano de governo, nós já colocamos que nós vamos fazer uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa ela vai contemplar principalmente as pastas que hoje estão fora de pauta do governo. A Fundação de Esporte é uma delas, e nós sabemos que lá não tem concursados, lá só tem cargos comissionados, e isso implica numa situação bastante insegura para o esporte da nossa cidade. E o nosso objetivo é exatamente esse, é fazer com que nessa forma de fazer a política e fazer com que o cidadão que está lá, ele seja efetivo, nós podemos fazer esporte profissional dentro da Fundação de Esportes, onde você vai ter sempre alguém com conhecimento de um governo para o outro. Quando chega no governo, interrompe, termina. Chega no outro governo, interrompe, termina. Nesse governo agora, nós vemos, como você mesmo colocou na pergunta, nós vemos aí 4 comissionados. Será que quem é que está errado? Será que são as pessoas que ocuparam aquele cargo ou é a gestão municipal que não soube dar atenção especial para aquela pessoa que estava lá? Eu conheço bastante a área esportiva, já nos outros governos, nós vimos também que tivemos esse entre e sai. A minha preocupação é muito grande com a situação que a cidade de Brusque hoje está vivendo, com governos que estão aí com processos que podem ser, de uma hora para outra, ter que entrar com uma liminar, depois perder essa liminar, e nós estarmos aí com uma situação como 2015, entra governo, sai prefeito, sai prefeito, de manhã um prefeito, de tarde é outro, e a nossa situação não vai acontecer isso. E nós vamos sim escolher um superintendente de esporte do começo ao fim do nosso governo. Obrigado, candidato, que respondeu aí a segunda das 5 perguntas do primeiro bloco desta edição do Esporte SC. Agora vamos para a terceira pergunta, que novamente será feita pela Nicole. Vou dar uma balançadinha Vamos aqui, lá, Nicole. mistura bem. Vamos pegar bem do baixo. fundo, vamos lá. Fundo. Obrigada. Vamos ver. Estamos preparados. Terceira pergunta, então, vamos lá. Candidato, o esporte como ferramenta de integração social visa oferecer oportunidades às pessoas de congraçamento, de inclusão, de saúde, de formação de caráter e do respeito. Esporte escolar, esporte comunitário, esporte de formação, esporte de base, esporte de rendimento, paradesporto, esporte para terceira idade.
Dentro dos conceitos de cada segmento, quais são as suas propostas para o desenvolvimento do esporte e fontes de recursos para a viabilização do mesmo? Como você, Nadine, vê, essa pergunta é bem abrangente e a necessidade, então, do esporte, né, ser olhado de forma muito carinhosa pelo gestor público. Todas essas áreas que foram citadas aí, nós vemos que elas têm carência de ser olhadas com esse carinho que nós vamos dar ao esporte. Então, eu vejo que é possível fazer desde que você tenha vontade, desde que você tenha interesse, e, para mim, isso é muito, muito gratificante. Sendo prefeito da cidade, eu estar próximo de todas essas pessoas, de todos esses segmentos que você citou na pergunta, eu posso, sim, envolvido com isso, assim como eu gosto sempre de citar que, enquanto gestor das escolas que eu passei, a minha prioridade era sempre ver aquela criança, aquele aluno envolvido com esporte. A princípio era apenas uma base, apenas um entretenimento, mas lá na frente a gente via que nós tínhamos regras. Por exemplo, se você coloca uma criança numa quadra, ela sabe que ela tem um perímetro que ela pode ir até um determinado lugar. A bola saiu fora da quadra, tem que parar o jogo. Um esporte de contato, como futebol, basquete, entre outros, a bola, o contato é falta. Então isso gera respeito, isso gera disciplina. Assim, seja no tatame, seja em outros, os idosos, as academias ATIs que nós temos, revitalizar isso, a preocupação, né, junto com a saúde, para que eles possam também ter atividade física em determinados locais da nossa cidade, tudo isso vai ser olhado com carinho. Por isso que o nosso programa Prefeito nos Bairros, e no seu bairro vai ter esporte sim. Esse é o nosso grande lema, o nosso grande objetivo, levar o esporte para todos os locais da nossa cidade. Tá certo, obrigada, candidato. Então vamos agora para a quarta pergunta. Vamos lá, Cid. Exatamente, quarta pergunta, novamente será feita por mim. Opa, essa enroscou, hein? Vamos ver, essa é boa. Essa é boa, essa é... Candidato, durante essa gestão, no programa de reforma administrativa, que não chegou a ser concluído, cogitou-se a extinção da FME, o que não pegou bem no segmento, já que a pasta ficou ainda mais dependente da Secretaria da Educação, o que tirou, de certa forma, um pouco de sua autonomia. Qual será a posição do candidato, caso seja eleito nesse novo mandato? É importante as pessoas saberem o seguinte: como você tem uma fundação, você tem um CNPJ. Tendo um CNPJ, você pode atrair recursos, você pode buscar, junto à iniciativa privada, junto a outros poderes, seja no Estado, seja no governo federal, você tem condições, com a FME, você tem condições de fazer esse manuseio do CNPJ. E você pode arrecadar e trazer para o esporte brusquense mais recursos. Não só aqueles 2% que está sendo hoje aplicado, mas muito, muito mais recursos para revitalizar e alavancar um grande trabalho que nós podemos fazer dentro do nosso esporte brusquense. Eu vejo que essa situação hoje da Fundação Municipal de Esportes, ela tem que ser, sim, como eu falei anteriormente, tem que formar, tem que fazer uma equipe que seja de forma efetiva e que ela tenha condições de um ano para o outro, né, levar os projetos, dar continuidade a esses projetos. E eu digo assim, não só o gestor da Fundação Municipal de Esporte, ele foi trocado, como peças lá dentro. Então, daqui a pouco, começava tudo de novo, tinha que começar tudo de novo, todo ano começando e não tinha sequência. E nós vamos dar sequência, a Fundação Municipal de Esportes vai ser, sim, uma das grandes secretarias que nós temos no nosso objetivo, na nossa mente. Por quê? Porque esporte, atividade física é saúde. Se nós tivéssemos cada vez mais levado o nosso cidadão a praticar esportes, hoje nós teríamos uma imunidade muito maior com esse problema que nós temos da pandemia hoje. A nossa cidade estaria cada vez mais fazendo saúde e não tratando doença.
Certo. Obrigado, candidato, que respondeu aí a quarta das 5 perguntas, né? Vamos para a última pergunta Vamos agora. Vamos lá. Última pergunta. Pela Nicole. Lembrando a todo mundo que nos assiste, né, Nicole, que nós estamos ao vivo no Facebook do Esporte SC e também na TV Brusque, canal 21. O professor Guilherme vai tirar, então, a quinta pergunta, que será feita pela Nicole. Do ladinho aqui. Vamos lá, para encerrar, professor. Última pergunta, então, gente, desse primeiro bloco. Candidato, como garantir uma plena participação do Conselho do Esporte no desenho das políticas públicas do município? Conversei hoje com um cidadão que faz parte aí do Conselho de Esporte e ele me confessou, é difícil a gente tentar fazer alguma coisa quando não tem gestão, quando não tem vontade. Então, quando você vai escolher o seu gestor, você tem que olhar todo o trajeto que ele fez até aqui. Então, qual é a preocupação dele? A preocupação dele é realmente viver a cidade, estar na cidade, estar envolvido com esses projetos todos que nós temos aí, que são possíveis de ser realizados, não só aqui no esporte, eu digo, mas em outras áreas como saúde, educação, infraestrutura. Então não adianta você ter um prefeito que se preocupa só com a infraestrutura e deixa o esporte de lado. Por exemplo, a nossa infraestrutura hoje da nossa cidade, isso já foi pedido em outras situações, eu, como vereador, fiz várias indicações para que a nossa beira-rio, por exemplo, ela tivesse uma marcação de 500 em 500 metros, para que o atleta soubesse se ele está, qual é o trajeto que ele está percorrendo, e ver se ele está realmente conseguindo, né, dar continuidade à atividade física dele. A nossa beira-rio, por exemplo, ela pode ser feita nos finais de semana, fazer uma abertura da beira-rio para que as crianças venham brincar, para que os jovens venham fazer o seu vôlei. Nós temos condições de fazer 2 espaços dentro da beira-rio e sem prejudicar o tráfego. Eu já estive olhando, fiz as indicações enquanto vereador, não fui atendido, mas como prefeito vou fazer e vai acontecer algo novo nessa cidade. Você pode ter certeza, o prefeito de Brusque vai fazer a beira-rio como muitas cidades fazem, fechando para os finais de semana para você praticar, fazer a prática do seu esporte, seja no skate, seja várias atividades que nós vamos fazer dentro da beira-rio. Muito obrigado. Tá certo, candidato, muito obrigada. Última pergunta, então, desse primeiro bloco. 5 perguntas voltadas ao esporte e depois o intervalo mais, né, Cid? Exatamente, a gente volta já já. Um abraço. Olá, voltamos para o segundo bloco do Esporte SCTV dessa quinta-feira, né, dia 15 de outubro de 2020, ao mês, né, Nicole, das eleições municipais. Recebemos aqui em nossos estúdios Guilherme Marchevski, que está falando das suas propostas do candidato do Patriotas, né? Já respondeu as primeiras perguntas do primeiro bloco, as 5 perguntas de esporte, e agora vamos para assuntos gerais. Exatamente. Agora, então, temos as nossas perguntas que foram enviadas por comunicadores do município de Brusque, mas, candidato, a primeira pergunta foi elaborada aqui pelo Esporte SC. Então, vamos lá. Primeira pergunta desse segundo bloco, né? Das 5 perguntas. Todo dia 15 de outubro comemora-se o Dia do Professor. Sempre há belas homenagens, mas, a exemplo de outros lugares, como alguns estados que recorreram da lei do terço, o que permite o professor cumprir 1/3 das atividades em sala de aula. Além disso, muitos municípios não cumprem ou mesmo demoram na aplicação do piso do magistério. Caso você seja eleito, candidato, o que de fato vai fazer para os professores? 2 minutos para a resposta. Parabenizar mais uma vez os professores e dizer que esse é o meu compromisso. Em 2010, quando nós recebemos a implantação do piso, que já vinha uma luta, né, nós fechamos a nossa escola para essa luta junto com os professores. Com certeza a lei do piso, ela é lei, então eu não tenho que questionar, eu não tenho que dizer o que vai ser feito ou não. Se vier o índice da lei, eu vou respeitar e vou fazer de forma com que o nosso professor seja sempre valorizado. A lei do piso já é uma valorização que nós conquistamos, com derrubadas aí de algumas ADIs, né, que eram as ações, né, contrárias, e o estado de Santa Catarina foi um dos estados que tivemos que fazer greve, tivemos que ficar muito tempo parado, recuperamos o nosso trabalho e colocamos de forma concreta a nossa luta. O nosso professor estadual ainda tem a luta, precisa fazer a luta,
e o nosso professor municipal da rede municipal pode ter certeza que o prefeito e professor Guilherme Marcheski vai cumprir sim a lei do piso, vai cumprir as questões legais que são da hora de atividade, da hora de 1/3, isso tudo é possível fazer. E, principalmente, trabalhar e olhar com mais carinho para a educação. Eu tenho recebido muitos professores questionando algumas situações que estão em demanda dentro das escolas. Eu sei que é muita coisa para resolver, eu sei que é muita demanda na educação, nós estamos crescendo muito rápido, as prefeituras, principalmente a nossa prefeitura de Brusque, e parece que não tem como fazer. Mas se você olhar com carinho e olhar com preocupação para as escolas, nós vamos ter o compromisso. E, assim, uma coisa simples, Nadine, que é um armário para o professor colocar o seu material. 10 segundos. Então, eu gostaria de dizer e confirmar aqui, o meu compromisso com a educação vai ser, sim, uma das minhas bandeiras, né, porque o prefeito, ele olha para todas as bandeiras, para todas as necessidades. Obrigado, candidato. Agora... Candidato, então, que respondeu a primeira pergunta desse segundo bloco, vamos agora para a segunda, que foi enviado por um dos comunicadores, né, Sidney? Exatamente. Quem mandou essa aqui foi o Hamilton Júnior, da Rádio Diplomata, né? Mandou aqui as perguntas, lembrando que cada convidado, comunicador, mandou 6 perguntas, 3 entrevistados já responderam a metade delas, né? E agora a gente já está nas 3 últimas, então temos 3 perguntas nesse pote, e o candidato Guilherme Marcheski vai tirar mais uma, que será feito por mim. Vamos lá. Essa é a pergunta de número 4. Então, vamos ver a pergunta de número 4 do Hamilton Júnior, né, da Rádio Diplomata FM, que já vai chegar aí e põe na tela. Olá, tudo bem? Meu nome é Hamilton Júnior, jornalista aqui da cidade de Brusque. A minha pergunta é voltada ao setor da educação. Com a pandemia, as escolas foram fechadas em decorrência do distanciamento social e os alunos tiveram que se reinventar juntamente com os educandários e as secretarias municipais para que as aulas pudessem acontecer. O uso da tecnologia foi fundamental, principalmente com a criação de ferramentas virtuais. Se eleito como prefeito, de que forma você pretende equipar as escolas e proporcionar também aos alunos melhores condições com relação ao acesso à tecnologia? Bom, eu quero dizer ao Hamilton, obrigado pela pergunta. Essa pergunta ela está batendo muito aqui na minha cabeça. Mais uma vez, parabenizar os professores, porque eles também tiveram que se reinventar. Então, esse dia de hoje, ele é duplamente, né, o parabéns vai duplamente, porque a tecnologia, ela chegou de maneira, foi tomando as nossas vidas, e eu mesmo disse que ia me aposentar porque era a vida tecnológica, eu tinha que me reinventar, eu tinha que me recriar, e já estava na hora, então, de eu dar a vez e voz para quem estava se formando. Então, por isso que eu já, em 2017, me aposentei, e eu vejo assim, que ou você faz algo muito novo, muito diferente em relação à tecnologia, ou você não inventa coisas que não dá para fazer. Então, nós temos sim um compromisso com essa questão da pandemia, com certeza é muito complexo. Nós já temos algumas atitudes, algumas visões, mesmo no nosso plano de governo, a questão da retomada, eu não falo de retorno, é retomada, que é gradativamente e virtualmente fazer com que o aluno consiga fazer o seu ensino-aprendizagem. A preocupação maior é com o ensino-aprendizagem, porque essa criança ela está em casa, didaticamente, muitos pais não têm condições de fazer com que a criança aprenda adequadamente, e elas, às vezes, recorrem a algumas questões dentro da tecnologia. E muitos professores, eu sei, muitas escolas, muitos professores não estão conseguindo fazer o seu trabalho exatamente pela falta de dar condições aos professores. Então, eu vejo que é necessário nós repensarmos com carinho, com muita destreza, porque vai ser um dos compromissos maiores do próximo prefeito em 2021.
Obrigado, candidato. Respondendo aí a primeira pergunta feita pelos comunicadores e a segunda pergunta desse bloco, agora vamos para a Nicole, né? A Nicole vai fazer a pergunta ali de mais um comunicador. Vamos lá. Quem enviou essa pergunta, então, foi o Rafael Imoff, jornalista da Rádio Araguaia. Mais 3 perguntas. Pode sortear, por favor, candidato. Obrigada. Pergunta que foi enviada, então, pelo Rafael Imoff, a que foi sorteada pelo candidato Guilherme. Pergunta de número 3. Boa noite. Pergunta número 3, repórter Rafael Imoff, da Rádio Araguaia. Boa noite, candidato, amigos do Esporte SC. Uma vez eleito, candidato, quais seriam as suas propostas para o incremento da economia brusquense a partir de 2021? Pensando, evidentemente, na geração de emprego e renda para o nosso município e até mesmo, né, da busca por novas empresas para que possam ter algum atrativo, algum diferencial também para aportarem aqui no nosso município. Qual seria a sua proposta, a sua ideia nesse sentido? E o papel do poder público no incremento do setor econômico do nosso município? Muito obrigado. Obrigado, Rafael. O nosso plano de governo já tem essa questão de nós sentarmos com todas as entidades e principalmente as entidades empreendedoras do município de Brusque, para que nós possamos realmente ver, primeiramente, como estão as nossas empresas, se elas estão recebendo o devido tratamento para que elas possam dar continuidade e gerar mais empregos. Isso nós temos que pensar. Para 2021, com a pandemia, nós temos que realmente trazer um incentivo às empresas que hoje estão no nosso município gerando emprego, para que nós não percamos nenhum dos empregos que estão hoje sendo usados em nossas indústrias, em nossas lojas, em todo o setor industrial, comercial. Nós temos sim essa preocupação. Quando nós tivermos demanda de mão de obra, quando nós tivermos demanda de algumas especialidades, e principalmente na área da tecnologia, existe uma demanda muito grande, podemos abrir grandes empresas, podemos abrir o setor para que mais empresas cheguem a Brusque e automaticamente elas nos deem aí a possibilidade de empregarmos cada vez mais. E nós temos que ter essa preocupação com nossos jovens que estão chegando ao mercado de trabalho, 16, 18 anos, eles estão ansiosos para fazer o seu primeiro emprego, a sua primeira carteira de trabalho, e eu já tenho olhado isso com muito carinho, com muita preocupação. Então, com certeza, o empreendedor brusquense, ele vai ter, sim, um espaço dentro da nossa administração. Tenho olhado essa questão dentro da área da contabilidade, tenho conversado com várias pessoas, e isso é muito, muito preocupante, porque quando chega-se à prefeitura para abrir uma empresa, demora quase 90 dias, e isso não é possível mais fazer. Nós temos que ter um tempo hábil e agilizar toda essa questão de empreendedorismo para que rapidamente, quando a empresa chega, ela possa realmente fazer com que o seu setor, a sua atividade laboral seja imediatamente oferecida para o nosso cidadão. Tá certo, muito obrigado, candidato. O professor Guilherme, então, que respondeu a pergunta do Rafael Imoff. Exatamente. Já está comigo aqui a pergunta agora do Wilson Schmidt Júnior, do Portal da Cidade, que será feita agora novamente ao candidato Guilherme Marchevski, do Patriotas. Candidato, por favor. Vamos lá, pergunta então do Wilson Schmidt Júnior. Pergunta de número 6 do Wilson, do Portal da Cidade. Põe na tela. Candidato, a cidade de Brusque possui hoje 0,8 carros por habitante. É um número bastante alto, um dos maiores do Brasil, ao menos proporcionalmente. O que você planeja de soluções para a mobilidade da cidade de Brusque, para a mobilidade urbana? Qual é a solução que você planeja para a situação caótica que nós vivemos em alguns períodos do dia, sobretudo nos horários de rush aqui no município de Brusque? Wilson, obrigado. A preocupação nossa, já existe projetos, a questão da Beira Rio, né? Concluir essa Beira Rio que aí está, mais um ano, penso eu, que ela vai estar já servindo a população e desafogando vários trechos da nossa cidade. Uma preocupação muito grande é realmente o bairro Águas Claras. Nós temos que dar uma analisada em toda essa área, essa malha viária, de como melhorar isso. Existe uma possibilidade na Avenida Dom Joaquim
onde você tem ali um acostamento, quem chega na ponte para o Rio Branco, é possível fazer um acostamento um pouco maior, e lá em cima na rotatória, próximo à entrada da Lagoa Dourada, que daria entrada para o bairro Águas Claras, também é possível fazer um trecho de via dupla, de mão dupla, ali onde a gente, então, quem vai a Dom Joaquim pode já seguir adiante, e quem chega na rotatória aguarda, e automaticamente aquela fila ali iria diminuir muito. Então a preocupação realmente é essa de imediato. Para longo prazo, né, a sequência da Beira-Rio de Dom Joaquim, que é possível fazer, e essa sequência da Beira-Rio até o Limoeiro, e lá próximo do Limoeiro nós temos um outro momento onde a rodovia Ivo Silveira ela está muito condensada, muito congestionada, chega em determinados momentos ali, eu passei ali agora às 17 horas, já estava a fila próximo lá da Quimisa, e aí ali tem logo depois da Quimisa tem uma rua que é possível a gente fazer uma ponte que liga a Ivo Silveira à rodovia Antônio Raio. E aí a saída, como Antônio Raio já está duplicada, a saída seria muito mais prática, né, e evitando esse congestionamento na rótula do Santos Dumont. Então é possível sim pensarmos de forma a curto prazo, e a longo prazo nós temos projetos para a cidade de Brusque para dar esse desafogo aí, a essa irritação no nosso trânsito. Muito obrigado. Obrigado, candidato, que respondeu então a pergunta do Wilson Schmidt Júnior. Agora vamos para a última pergunta. Última pergunta, Nicole? Muito bem. Última pergunta desse segundo bloco, então. Perguntas que foram elaboradas pelo Valdomiro da Mota, presidente da Procorb, Associação dos Profissionais de Comunicação da Região de Brusque, e que também é membro da Rádio Cidade. Então, por favor, pode sortear. Pergunta enviada pelo Valdomiro da Mota, de número 2. Valdomiro da Mota, presidente da Associação dos Profissionais em Comunicação da Região de Brusque, a Procorb, e também membro da equipe Rádio Cidade. Transporte coletivo. Qual é a proposta, candidato, para que se tenha a cidade de Brusque, se possa oferecer à cidade de Brusque um transporte coletivo de qualidade, com uma tarifa que tenha um preço acessível e que provoque o cidadão a querer utilizar o serviço, já que temos um histórico de uma qualidade questionável do serviço de transporte coletivo, em questão de horários, em questão de uma série de outros fatores. E aí temos um acréscimo cada vez maior de veículos nas ruas, o que colabora para que tenhamos um trânsito complicado e caótico. Qual é a proposta em relação ao transporte coletivo para que ele seja moderno, para que ele tenha qualidade e para que ele ofereça uma tarifa acessível para a população? Valdomiro, o transporte coletivo a gente sabe que é um dos gargalos hoje em muitas cidades, né, fazendo com que o nosso cidadão não tenha interesse em fazer o uso do transporte coletivo. Então, exatamente como você disse, é provocar o cidadão para que ele vá e tenha interesse em usar esse transporte coletivo. A empresa que hoje que está fazendo o transporte coletivo hoje, que é a concessionária Nosso Brusque, ela tem que ser estudada, ela tem que ser chamada à sua responsabilidade, ela tem que ser mostrado um estudo, e ela tem que mostrar também eficiência no que está fazendo. A eficiência dela é realmente oferecer esse transporte, e quando eu digo em eficiência, é fazer certo. Agora, o que falta realmente no nosso transporte coletivo é eficácia. A eficácia é fazer com que o cidadão realmente queira usar o transporte coletivo. Então, dessa forma, nós temos que oferecer horários que sejam atraentes para que nosso cidadão venha usar esse transporte coletivo, e venha o transporte coletivo que seja adequado para ele, porque nós temos um histórico aí de muitos e muitos anos que o nosso transporte coletivo era para servir a indústria, e hoje a gente já vê que muitas e muitas pessoas necessitam do transporte coletivo para chegar até o centro da cidade, para sair dos bairros ao centro e do centro aos bairros. E isso não está agradando. Então é muito mais fácil eu pegar o meu carro ou minha moto, ou às vezes hoje até a própria bicicleta, e sair a buscar o
o local que eu devo me dirigir, seja em qualquer setor. Então, por isso que nós vamos sim encontrar uma solução para o transporte coletivo, fazendo estudos, buscando parcerias e fazendo com que a nossa empresa ela possa realmente fazer um grande transporte público para a nossa cidade, para o nosso cidadão. Tá certo, então. Obrigada, candidato. Respondendo a quinta e última pergunta desse segundo bloco, perguntas que foram enviadas e elaboradas pelos comunicadores de Brusque. Tá certo, e agora a gente vai para a reta final, né? Exatamente. Agora chegou a hora do candidato falar com você, eleitor do Esporte SC, eleitor da TV Brusque, enfim, o pessoal que nos acompanha na rede social. É aquele tempo que a gente dá para cada candidato ter uma conversa particular com você, e a gente vai dar agora para o candidato Guilherme Marchevski do Patriotas. 2 minutos, candidato, para falar com o seu eleitorado. Por favor, as suas considerações finais. Agradecer a todo eleitor brusquense que está olhando o nosso trabalho, está olhando com preocupação a cidade de Brusque, e que ele escolha o melhor, que ele faça a sua escolha, que ele se preocupe que 4 anos são de responsabilidade dele agora. Nós somos candidatos, nós colocamos o nome à disposição, colocamos o nosso plano de governo à disposição, ela está em todos os nossos portais aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Procure saber um pouco mais dos nossos programas, para que você entenda a preocupação e o compromisso que eu tenho com você. E eu vejo que uma forma de encontrar você e você encontrar-me, além de ir na prefeitura, nós vamos ter o programa Prefeito nos Bairros. Esse programa ele vai seguir semanalmente uma agenda em que o prefeito, toda quarta-feira, e isso é garantido, toda quarta-feira, você vai encontrar o prefeito em um dos bairros da nossa cidade, das 14 às 20 horas. Uma força-tarefa em que eu possa levar várias secretarias, vários diretores. Aí sim é possível você ter um comissionado que se comprometa em estar nessa força-tarefa para solucionar os problemas do seu bairro. E dessa forma que eu quero estar com você, dessa forma que eu quero fazer de 2021 a 2024 uma cidade em que ela seja a cidade da premiação, que ela receba prêmios e que a nossa cidade saia das páginas policiais quando se fala de política. Eu tenho muito receio disso. Então eu posso sim garantir para você que a nossa cidade vai ser uma cidade com premiação, porque você, cidadão, escolheu o melhor para Brusque. Eu me coloco à disposição com o número 51. Uma boa ideia. Obrigado. Obrigado, candidato. Está aí. A gente agradece ao candidato Guilherme Marchevski, assim como os demais que passaram por aqui e os que ainda vão passar, né, Nicole? Exatamente. Muito obrigado também a você que nos acompanhou nessa noite. Na próxima terça-feira teremos aí a nossa última semana, né, Cid? Exatamente. Com o Arivec, candidato do MDB, a partir das 19h30, também ao vivo na TV Brusque, canal 21 e no Facebook do Esporte SC. Encerramos aí depois a série de entrevistas na quinta-feira com o candidato Ciro Rosa do Podemos, também às 19h30. Lembrando, né, Nicole, que de 26 a dia 30 a gente também tem entrevistas com os candidatos a prefeito de Guabiruba e também de Botuverá. Exatamente. Professor, uma boa noite para você. Professor, boa noite. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. A gente volta então na próxima terça-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.